Acho que a primeira qualidade do Kofi Kingston com certeza é a ring dele, né? O Kofi Kingston é um superstar assim que muita gente sempre notou que tinha talento, né? Um dos preferidos, inclusive de muitos, inclusive eu, de jogar no videogame, né? Porque o moveset dele é bem divertido de se fazer ali, ele é bastante veloz, agilidoso, é bastante atraente os combates dele, embora ele só agora veio ter espaço de ter combates individuais mais longos, né? E tá saindo bem, tá fazendo boas lutas ali, tá sendo bem interessante o Kofi, e é algo que já tinha se notado desde antes. Eu acho que desde a época que ele fazia dupla com o CM Punk lá atrás, dá pra ver que os dois eram muito talentosos, e aí depois cada um seguiu o seu rumo. O Kofi Kingston não teve a mesma sorte, o mesmo sucesso, mas agora aí tá tendo no main roster com o título mundial aí, então meio que antes tarde do que nunca, mas a ring dele é algo que realmente não tem como se discutir, é uma das suas principais qualidades, um dos melhores wrestlers da WWE que temos aí, inclusive da antiga geração, né? Porque geralmente quando a gente fala de grandes wrestlers atualmente, é esses caras que passaram por NXT e tal. O Kofi não, o Kofi é lá da antiga e luta ainda muito bem. Agora, um defeito que tem no Kofi Kingston, que talvez não seja exatamente um defeito, mas acaba sendo também, que é a questão da seriedade. Ele não tem seriedade. E quando você se torna um campeão mundial, você não ter seriedade acaba virando um defeito. Não que ele tenha que começar a ser sério, não, eu acho que ele tem que ser o que ele tá sendo mesmo. Apesar que no dia que eu tô gravando aqui, eu acho que ele já até perdeu o título mundial, mas enfim. O Kofi, ele é assim, o cara que chegou lá no topo, chegou no título mundial desse jeito. Então não tem pra que ele mudar agora, ele ganha o título mundial, ele se muda pra um estilo mais tradicional de campeão ali. Então eu acho que ele tem que ser realmente esse campeão alegrão, esse campeão felizão aí, esse campeão nesse estilo. Só que muita gente acaba meio que não lembrando que ele é campeão mundial ou não levando ele muito a sério exatamente por causa disso. Porque ele tem um título mundial e não parece, e ele brinca muito, ele zoa muito, ele faz muita palhaçada assim. Então ele não ter essa seriedade faz muita gente talvez ali não enxergar ele ali como um campeão de verdade, um campeão digno. As promos que fazem contra ele, né? O Ziggler fez, o Kevin Owens fez, o Sami Zayn fez, o Daniel Bryan fez, o Vince fez. Elas têm até um certo ponto de realidade, né? Quando eles citam esse tipo de coisa, que o Kofi estaria num posto onde não é o dele. Não é que não merece estar nesse posto, muito pelo contrário, já merecia estar há muito tempo. Mas é que o estilo dele parece que não é de um cara como campeão, porque tradicionalmente os campeões não são assim. Mas, enfim, muita gente considera defeito. Eu acho que, pô, o cara chegou desse jeito, não tem problema. Ninguém, não precisa ser todos os campeões iguais também. Mas, enfim, acaba que sendo prejudicial um poucozinho sim. Uma qualidade que tem no Kofi Kingston, né, que eu não sei se tem uma palavra exata pra dizer sobre isso, é o pessoal ter pena dele. Ele conseguir fazer o pessoal, assim, apoiá-lo. O pessoal ali sempre sentir uma certa tristeza quando ele não consegue alcançar algum objetivo, quando ele perde. Porque isso não é de agora, é desde quando ele participava do Royal Rumble, fazia as mitagens dele, que a gente vai falar daqui a pouco, e muitas vezes não vencia. Ou quando isso acontecia no Money in the Bank também, e ele não vencia. Quando ia disputar algum título e não vencia. Ou até mesmo nessa caminhada aí que ele queria uma chance pelo título mundial e foi falhando algumas vezes ali. Faz com que o público fique com dó, que o público aplauda, que o público fique, tipo, triste por ele, sabe? Putz, coitado do Kofi, tanto tempo, sempre torci pra ele, poderia ter vencido, poderia ter uma chance. Então, meio que ele tem isso, sabe? Ele tem algo que muitos outros não têm, muitos outros até forçam pra ter ali, o pessoal fica com dó deles pra depois dar a volta por cima, às vezes fica forçado. Ele não, ele é bem natural disso, né? Acontece antes mesmo dessa bucagem da WWE rumo ao WrestleMania 35 aí que fez ele ganhar o título mundial. Eu não sei exatamente uma palavra exata pra definir isso, sabe? Você ter dó do cara, ele ter alguma coisa ali que te puxe pra apoiar ele. Eu não sei dizer, mas eu só sei que ele tem isso, então meio que também é uma grande qualidade. E aí um defeito que veio acontecendo mais recentemente, eu acho que isso tem muito a ver com a questão de ele não ser acostumado a estar no main event, é a questão de vencer os combates, sabe? Ele não vende tão bem as vitórias que ele tem. Algumas sim, mas na maioria ali você tem que meio que entrar na fantasia pra você gostar das vitórias dele. É mais ou menos essa a ideia. Porque, tipo assim, como que eu posso explicar isso? Ele vai, enfrenta algum adversário ali muito difícil,
e leva uma surra o combate inteiro, leva finalizador e consegue escapar, consegue dar kick out. E depois lá com um simples golpe ele vence. O cara não consegue dar kick out, mas ele consegue. Ou com algum rolamento ali genérico ele vence. Aconteceu muito disso nessa caminhada e muita gente foi achando ruim, foi achando forçado. Mas tipo, a gente deixa pra lá porque é o Kofi. O Kofi todos esses anos aí, ele merecia ter um momento grande. Então quando chega um momento, por mais que não seja bem vendido, bem feito, ainda assim a gente não reclama tanto, né? A gente procura evitar, porque, pô, coitado do cara, né? Mas tem alguns momentos que isso acontece, né? Muita gente aí, inclusive ultimamente tem chamado isso, tem falado que o Kofi Kingston tá forçado. Podem notar, tá acontecendo muito disso ultimamente. E que realmente não estão fora de razão. Isso não significa que essas pessoas estão torcendo pro Kofi Kingston perder o título. Se é que já não perdeu no dia que eu tô gravando aqui, ainda não. Se é que não perdeu ainda, e mesmo que ainda esteja com o título, não significa que eles querem que ele perca, que ele não seja mais campeão, que ele não mereça ser campeão, e sim que as coisas sejam melhor feitas, né? E então, até nos tempos do New Day, quando o New Day finalizava lá com o Big E, vendia bem. Quando era com o Kofi Kingston, muitas vezes não, a não ser quando ele era heel, e aí ele roubava ali e tal, aí beleza. Porque, sei lá, eu não sei, talvez também seja até a questão do físico dele. Isso interfere, você vê lá o Kofi e tal, um cara meio magrinho ali. Aí de repente enfrenta Samoa Joe, Randy Orton, AJ Styles, todo mundo ali vai conseguindo vencer um por um, sabe? Fica meio estranho assim, sabe? Você fala, pô... Mas você tem que entrar na fantasia, não adianta. Você tem que realmente entender que é pra você vender a ideia de que ele realmente foi raçudo, foi bom, foi resistente, foi forte, sabe? Por mais difícil que seja, você tem que entrar. Se você não entrar na fantasia, você vai achar estranho. Tipo, se uma pessoa que não conhece o Kofi, a história do Kofi, que não tem dó do Kofi igual a gente tem, for assistir aí esses recentes combates dele, por exemplo, eu acho que é uma pessoa que iria reclamar. A gente nem tanto que a gente conhece o Kofi. E eu acho que a principal qualidade dele, claro, são as mitagens, cara. As mitagens que ele teve aí durante a carreira. Que foi lá, principalmente no Royal Rumble. Vocês devem se lembrar, tem números aí que toda vez que ele ia ser eliminado, ele conseguia ali um jeito de se safar, de não colocar os pés ali no chão, então não era eliminado ainda. E aí, nossa, teve inúmeras vezes que ele conseguiu saltar de volta pro ringue, se pendurar em alguma coisa, subir no colo dos caras do New Day, ficar na cadeira, ficar ali plantando bananeira, enfim, teve vários tipos ali de coisas que o Kofi Kingston conseguiu se salvar. A WWE acho que já até perdeu ideias. E tem uma coisa que também o Kofi fez, que foi nos Money in the Banks. Ele sempre se dava bem, também fazia uns saltos legais ali, com as escadas também se dava bem com elas. Então também são mitagens aí que o pessoal até esqueceu um pouco, né, porque as do Royal Rumble são mais chamativas. Mas ele também teve mitagens em combate de escadas, em Money in the Banks, quando participou. Então essas mitagens foi uma das coisas que fez muita gente gostar do Kofi também, né? De sempre torcer, putz, será que dessa vez o Kofi ganha o Royal? Será que dessa vez o Kofi ganha o Money in the Bank? Seria legal, porque, pô, olha a mitagem que ele fez, imagina se ele ganha depois disso e tal. Meio que sempre ficava disso também, né? Contribuía essas mitagens que ele fazia. Então o Kofi é muito conhecido por causa delas, né? Essas mitagens aí que ele faz durante esses eventos. Eu acho que é a principal qualidade, cara. Eu sempre vou lembrar do Kofi Kingston pelas mitagens. Mesmo que a gente já tenha ganhado o título mundial agora e tenha tido sucesso com o New Day, pra mim o Kofi, o símbolo do Kofi é as mitagens. Não tem jeito, nada vai tirar isso da minha cabeça. Eu acho que a outro defeito que existe no Kofi Kingston é que ele não tem um poder de atração tão alto. E aí, eu não falo nem só na questão da audiência também, de tipo, quando o Kofi ali se torna campeão mundial, não é o tipo de cara que, tipo, você vai ligar a TV e ficar até o evento principal esperando pelo combate dele, igual seria com algum outro cara talvez que você gostasse. Não só isso, mas também é tipo, sei lá, tipo um refrigerante Fanta. Vai um exemplo de refrigerante. Tipo, pô, você gosta de Fanta? Gosto. Ah, então você quer? Ah, não sei, o que tem aí? Ah, tem Coca, então eu quero Coca. Ah, tem Pepsi, então eu quero a Pepsi. Ah, tem Antártida, eu quero Antártida. Ah, tem Whisky, eu quero Whisky. Ah, tem vinho, eu quero vinho, sabe? Você gosta, mas se tiver a outra coisa, você prefere outra coisa. É tipo isso do golfinho. Ah, tem Randy Orton e Kofi. Ah, eu gosto do Kofi, eu tenho dó do Kofi, o Kofi é legal, mas sei lá, se der Randy Orton vai ser bom também, eu não vou reclamar. Ah, o Seth Rollins, se der Seth Rollins também eu não vou reclamar. A Kevin Owens eu não vou reclamar, sabe? Tanto que quando ele foi vencendo recentemente de certos nomes, tipo Daniel Bryan, tipo Kevin Owens, houve gente que reclamou, dizendo que o Kofi aí já deu o que tinha que dar, que tinha que dar do Kevin Owens e tal, o Ziggler mais recentemente. Então, acho que talvez com o Sami Zayn ali seria mais equilibrado, mas muita gente também diria, sei lá, acho que o Sami Zayn, né? Ah, o Kofi é legal, mas entre ele e John Cena, vai John Cena, tem que ganhar o John Cena. Sabe?
se vai ter uma luta lá, onde os favoritos para vencer são John Cena, Kofi Kingston, e aí quem vence é o Brock Lesnar. Você muitas vezes fica com raiva porque o John Cena não venceu, mas você nem lembra que o Kofi não venceu também. Você fica com raiva pelo John Cena. Pô, sacanagem o John Cena não ter vencido essa luta, sabe? Você vê muita gente mais reclamando sobre isso. O Kofi, quando perdia os combates, tirando essa última storyline aí que ele teve rumo à WrestleMania, a pessoa ficava com dó, mas no dia seguinte já esquecia. Não fazia nenhum movimento ali com raiva daquilo, com protesto sobre aquilo, sobre aquela derrota do Kofi. Não, na hora sentia dó, mas depois já esquecia. E é mais ou menos isso, sabe? Sempre você vai preferir algum outro ali e o Kofi não. Quer dizer, sempre não, mas é tipo assim, é difícil você achar um fã do Kofi que tem o Kofi como o principal favorito dele. Ele tem o Kofi como favorito, mas se for lutar o Kofi contra o principal favorito dele, por exemplo, se fosse eu e fosse ter um combate do Kofi contra o Seth Rollins, dificilmente eu ia falar, não, eu prefiro o Kofi do que o Seth Rollins. Não, eu prefiro o Seth Rollins. Se ele for lutar com o John Cena, você que é fã do John Cena, dificilmente você vai preferir o Kofi do que o John Cena. Então, sabe, é o que eu tô querendo dizer. É raro você ver alguém que tem o Kofi como o principal dele, principal mesmo, sabe? Tem ele como um dos queridos. Mas se lutar contra o seu superstar principal, que você mais gosta, você vai torcer pro seu principal, não vai torcer pra ele. Então, talvez um pouco disso também seja até uma das razões que o Kofi Kingston muitas vezes não tenha ganhado um título mais importante durante esses últimos anos, e só recentemente, né? Então, a culpa também é sua. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!